A paz de Cristo Jesus, eu sou o irmão Pereira, seguidor de Cristo ou cristão. Eu vou fazer essa live porque eu assisti um vídeo de dois cidadãos, um pastor dessas igrejas denominadas evangélicas, crente, né? E o outro, um cidadão que já foi membro dessa igreja, saiu de lá e hoje se sente que realmente foi enganado. Foi escravizado, foi explorado, serviu de escravo para aquelas denominações e saiu de lá. Não somente ele, como muitos estão saindo. Estão reconhecendo que lá realmente não é a casa de Deus e estão saindo. E esses que saíram, os que ficaram, deram o número a eles de desigrejados. E os que saíram chamam eles de lobos. É aquela briga, aquela rivalidade. Cada um querendo defender a sua casa, né? Eu quero dizer para vocês que eu nem sou desigrejado, não sou crente, não sou católico. Eu sou simplesmente, unicamente um cristão. Por que cristão? Porque estou unido a Cristo. Eu não faço parte de grupo, não faço parte de denominações. Eu faço parte da igreja de Cristo. E esse cidadão, que se denomina pastor, criticando o desigrejado que saiu de lá. Criticando por que ele saiu. Aí ele buscou na Bíblia uma razão para mostrar que o desigrejado estava errado. Que em ter saído da igreja que eles dizem que é de Deus, é templo de Deus, que Deus habita lá, que lá é a casa de Deus. Realmente eu não sou desigrejado, mas eu não concordo com essa tese. Por que eu não concordo? Porque a Bíblia não prova isso. A Bíblia diz o contrário. Ele deu 3 motivos para mostrar que lá é casa de Deus. E eu vou dar um motivo só, que lá não é a casa de Deus. Foi casa de Deus. Casa de oração. Deus não habita porque Deus habita no céu. Lá habitava o nome de Deus. E mesmo assim tinha muito respeito. Deus não morava, porque ninguém é capaz de construir uma casa para o nosso Deus. É muito poder. Só que no passado era a arca, não era um templo luxuoso como é o daquele tempo, e o de hoje também, né? Era uma arca. Então Davi, o rei Davi foi quem sentiu esse desejo. Não foi Deus que pediu para fazer templo. Foi Davi quem sentiu esse desejo de construir um templo para Deus. E Deus não aceitou, mas prometeu a Davi que aceitaria pelo sucessor de Davi, que seria o filho de Davi, chamado Salomão. E quando Salomão assumiu, aí construiu esse templo. E Deus zelou por aquele templo. Deus fez o seu nome habitar naquele templo. Era algo sagrado. Era. E esse cidadão buscou justificativa para justificar que lá, o templo dele, é templo de Deus, irmão, baseado no que era. Se você crê em Jesus, e que Jesus é mais poderoso do que todos os profetas, ele tem poder para dizer e nós acreditamos. Vamos ler Mateus capítulo 21. Você leia comigo, porque eu gosto de mostrar, amado, eu gosto de estudar junto com vocês. Comigo vocês têm a oportunidade de ler e depois nós irmos analisar a leitura para entendermos o que a leitura quer dizer. Amém? Então, sobre o templo de hoje. Vamos procurar saber quem hoje, através de Jesus, quem é realmente o templo que Deus habita através do seu Espírito. Que o antigo
E o antigo já está dizendo, o antigo ficou para trás. Hoje é o novo. Com Jesus tudo é renovado. Com Jesus existe tempo também. Só que não é esse tempo que esse moço, que esse pastor, que eu respeito muito vocês, gostaria tanto que vocês realmente levassem o evangelho como Jesus mandou. Vocês distorcem a palavra. O templo que você dá tanto valor hoje e diz que é a casa de Deus, Jesus não disse isso não. Entre Jesus e vocês, seja lá quem for, eu fico com o que Jesus disse. Leia comigo. Mateus capítulo 23 e o versículo 13. E veja o que Jesus diz em relação aos templos passados e os templos de hoje, que você diz que são santos. Jesus não disse isso. Vamos ler? Mateus 21, 13, que diz o seguinte. 13. Vamos começar pelo 12, que é para não dizer que nós estamos pegando aqui versículos isolados. O título da leitura é Jesus no templo. Que templo? O templo que pastor, parece que é pastor Eudes, é uma coisa assim. O templo que você defende hoje e diz que é casa de Deus, Jesus não disse isso não mesmo. Era lá que Jesus estava. No templo feito por mão de homem. Esse templo de vocês hoje. Jesus estava no templo, que é o título da leitura. No versículo 12 diz, que é o início da leitura. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Já Jesus aqui não está aprovando, né? Derrubou as mesas do que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele lhe disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada de casa de oração. No passado, realmente, vocês estão redondamente corretos. Todas essas 3 razões que você me deu lá em Salmo, é passado, meu irmão. Aquilo ali é passado. Ali era realmente o templo sagrado. E por muitos e muitos tempos, ele continuou sendo a casa de oração, a casa que Deus fez o seu nome habitar como casa dele. Você não pode mais usar isso aqui como se ainda continuasse sendo casa de oração. Por que não? A única razão de não poder ver, a única razão de quem crê em Cristo não poder ver isso como casa de oração, a única razão é porque Jesus disse que não é mais. Quem disse não foi vocês. Vocês disseram que continua sendo. Jesus não falou isso. Vamos ler. Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada casa de orações, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Vamos parar, irmão? Vamos refletir sobre a leitura? Jesus afirmou que a casa de Deus será chamada casa de oração. E por que Jesus falou isso? Porque o profeta Isaías falou. E que Jesus não está dizendo afirmando por ele mesmo. Ele está afirmando o que disse o profeta lá no passado. A minha casa será chamada casa de oração. Agora não é mais o profeta, agora é Jesus que está dizendo. Foi transformado. Os profetas, quando esse tempo nem existia, mas estava já no projeto deles. Deus já tinha falado para eles que eles falassem para o povo que isso ia acontecer. E Jesus está afirmando. Agora Jesus diz com as palavras dele, porque a palavra dele tem poder. Foi transformado. Mas vocês transformaram no esconderijo de ladrões. Que vale mais, irmão, é o que Jesus disse ou o que vocês dizem? Vocês dizem que lá continua sendo casa de oração. Jesus não disse isso. Então, quando, amado,